Então, dando continuidade aqui aos nossos estudos sobre educação física adaptada, prezado aluno, prezada aluna, você que está acompanhando esses conteúdos, nós vamos agora conversar sobre o tema 5 deste curso, dessa disciplina. O tema 5 caracteriza-se pela atividade física nos distúrbios neurológicos e musculares, lesões e conjunturas. Ok? Então, esse diálogo aqui, vou trazer mais alguns recortes para aprofundar, né, o nosso diálogo acerca desse tema extremamente importante, tá certo? Então, eu trago aqui um apontamento que nos diz o seguinte: é caracterizada por um distúrbio da estrutura ou da função do corpo que interfere na movimentação ou na locomoção do indivíduo. Então, nós temos aí essa deficiência, né, esse distúrbio, né, que acaba acometendo ali a estrutura do corpo e as questões de locomoção do sujeito. Ok? Então, aqui o professor Matos, lá em 2008, nos diz o seguinte, né? Comenta-se que a deficiência física ou a deficiência motora refere-se aos problemas osteomusculares ou neurológicos que afetam a estrutura ou as funções do corpo, interferindo na motricidade do indivíduo, nos seus movimentos e nas suas diversas atividades, sobretudo aquelas do dia a dia, atividades de locomoção, né, de manipulação, o movimento com as mãos, ou de diferentes partes do corpo, incluindo membros inferiores e também membros superiores, tá certo? Então, essas descrições acabam nos apoiando a entender o que consiste este distúrbio que afeta os indivíduos. Ok? Então, olha só, a literatura destaca que é um conjunto de autores que descrevem leves diferenças deste significado. Entretanto, deficiência física é a designação genérica bastante utilizada no cotidiano. Assim como nós comentamos nas aulas anteriores, teremos um conjunto de teorias e de literaturas distintas que vão trabalhar com terminologias que podem aparecer em diferentes momentos ali nos seus estudos, né, ao longo da sua carreira, da sua formação acadêmica. Portanto, né, a deficiência física, ela poderá ser utilizada enquanto um termo ali do seu cotidiano, tá bom? Então, destaca-se que as pessoas que usam próteses, as pessoas que usam muletas, cadeiras de rodas, ou necessitam de algum, né, auxílio de órteses que são descritas de diferentes maneiras no cotidiano, acabam sendo compreendidas, descritas enquanto aleijado, enquanto um indivíduo deficiente, um inábil, né, um impedido, enfim, nomenclaturas que poderão aparecer nos diálogos ali do senso comum, nos dia a dias, entre os diálogos com pais, profissionais, sociedade em geral, para caracterizar esse indivíduo que tem ali essa deficiência física ou ainda essa necessidade especial específica, tá bom? Então, conforme o indivíduo se conscientiza dessas possibilidades, de algumas limitações que ele tem ao longo da sua vida, pode ser que cada indivíduo, né, ele adote uma certa preferência pela o modo como gostaria de ser chamado, tá certo? Então, é importante que nós percebamos esse contexto e façamos a devida averiguação, né, com a pessoa, dependendo da possibilidade desse diálogo, para que nós possamos tratá-la de forma personalizada. Sim, levando em consideração os aspectos da ciência, da literatura, das descrições, mas, obviamente, né, percebendo os desejos das pessoas no sentido de tratamento, né? Como nós deveríamos tratá-la e chamá-la à luz dessas terminologias, ok? Então, olha só, o Amaral, lá em 94, nos disse a seguinte questão, né? Ele orienta a refletirmos sobre a aceitação desse sujeito diferente, né? Esse sujeito que tem essas peculiaridades, essas discrepâncias no que diz respeito aos seus aspectos individuais, ok? Então, sujeito diferente, observarmos enquanto uma peça fundamental
para que seja estabelecido ou construído um diálogo com esse sujeito, ok? Sendo necessário da nossa parte, da sociedade, sobretudo nós, professores de educação física, né? Indispensável também ressignificar, né? Compreender a partir de outros olhares essa diferença que esse sujeito tem, essa deficiência, enfim, essa caracterização que acaba acometendo ali as suas diversas segmentos corporais e a sua vida como um todo. Tá bom? Então, para tanto, há de se desativar, desadjetivar essa questão, né? Esse substantivo, esse direcionamento que causa essa diferença. Certo? Então, ser diferente não é ser melhor, nem ser pior, enfim, a diferença, ela é como ela é. Tá certo? Então, nós temos ainda muito preconceito, temos essa questão dessa compreensão ou falta de compreensão pela sociedade que nos leva aí a tratar o indivíduo de forma inadequada, sobretudo nos espaços, né, em que muitas pessoas transitam, né, contextos do dia a dia que podem acabar comprometendo a saúde do indivíduo e a sua percepção de como ele se constitui enquanto indivíduo. Então, nós pensarmos nisso enquanto professores de educação física adaptada é essencial para a orientação dos nossos alunos. Okay? Então, olha só, a educação física, nós professores, mas a nossa área possui um enorme desafio para a integração das pessoas com necessidades educativas especiais, certo? Então, é um desafio enorme, né? As pessoas que têm essas necessidades pessoais, especiais, essas características que acabam, né, de certa forma, limitando em alguma medida o seu desenvolvimento pleno em sociedade. Então, é importante que nós percebamos essa questão desse enorme desafio. Eu costumo dizer, comentar, fazer redundância, ser repetitivo nesse aspecto do desafio da integração e da vivência em parcimônia com essas pessoas que apresentam essas particularidades. Para mim é um grande desafio também enquanto pessoa, né? Entender essas diferenças e lidar com elas da melhor maneira possível. Então, Carmo, lá em 91, nos diz o seguinte, ó, que em virtude da sobrevivência e também da superstição, há muitos anos atrás, né, em outros momentos de desenvolvimento do ser humano, algumas tribos ignoravam, olha só como as coisas se constituem, ignoravam e até assassinavam esses indivíduos com diferenças. Em muitos momentos, abandonando essas crianças, adultos, indivíduos idosos, né? Pessoas mais velhas que possuíam essas doenças, né? E essas deficiências que comprometiam ali a sua saúde como um todo. Então, em virtude dessa superstição, eles acabavam ali cometendo essa questão de deixar essas pessoas para trás, né? Então, isso acaba sendo muito grave, mas era um modo de vida daquela época, de algumas sociedades que entendiam essas diferenças como algo ruim. Ok? Então, olha só, a Recknelli e demais autores, lá em 2008, destacavam que outras tribos ainda acreditavam nessa questão da própria feitiçaria. Olha só como eles observavam, né? Essa questão. Feitiçaria, maus e também bons espíritos. E, como tinham um certo receio, um medo ou até respeito por estas entidades, muitos indivíduos não atentavam contra a saúde, né, a vivência aí desses indivíduos que eram diferentes. Então, tinha essa diferença aí, né? Pessoas que, de fato, abandonavam, maltratavam, não respeitavam e outras que temiam, né, essas diferenças por conta dessas questões voltadas para a feitiçaria. Então, isso é um registro importante e que está constante ali na nossa literatura, sobretudo conforme o professor Carmo, em 91, coloca para nós. Então, aqui, olha só, a literatura destaca para nós que há autores,
que descrevem ali leves diferenças de significado, ok? Então, novamente, eu trago essa abordagem no sentido de relembrar essa designação da deficiência física, ok? Então, estou trazendo esse slide novamente para que nós possamos reforçar essas questões, tá bom? Então, lembrando, cada indivíduo, ele deveria ter ali a sua preferência, né? E nós devemos sondar essa questão sobre a forma que esse indivíduo gostaria de ser tratado. Ok? Então, olha só, um achado interessante e que nos faz refletir sobre essa questão da educação física adaptada. Os diferentes indivíduos possuem histórias e desafios seculares que, obviamente, impactam de forma complexa suas relações em sociedade. Impactaram e ainda vão impactar durante um longo período, sobretudo por esse trabalho de conscientização, de formação na sociedade que nós deveríamos fortalecer cada vez mais, especialmente enquanto professores de educação física, certo? Então, é importante que nós percebamos a partir dessas diversas visões, tanto de curto prazo quanto de médio e longo prazo. Essa questão do desafio, que já é secular, né? Um desafio de longo prazo. Então, como nós podemos trabalhar novamente quais conteúdos, objetivos, formas, técnicas, estratégias nós vamos adotar para lidar com esse indivíduo que tem a deficiência física, conforme os autores colocam. Ok? Então, olha aqui, Recknelli e demais autores nos diz o seguinte, apontam que tendo iniciado lá no século XX, eles fazem uma consideração acerca do esporte, né? Lembrando que o esporte é uma manifestação da cultura corporal do movimento, conforme nós vimos nos vídeos anteriores. Uma manifestação que é um conteúdo que é trabalhado ali na educação física, tá certo? Conteúdo didático-pedagógico, que tem intencionalidades de formação de um indivíduo, mas também intencionalidades de competição, de lazer, de saúde, de qualidade de vida. Então, o esporte, na época, ele foi oferecido ali para a pessoa com deficiência, sendo utilizado como um auxílio à recuperação dos indivíduos. Então, o esporte tem essa função social, teve esse contexto de extrema importância, né? Auxiliando o indivíduo à recuperação, pois foi um dos ícones ao apresentar à sociedade que essas pessoas revelavam suas capacidades, né? As suas superações e os seus desafios. Então, por meio do esporte, elas conseguiam se legitimar-se ali na sociedade, apresentando ali as suas características individuais, né? Superando desafios, inclusive ultrapassando os seus próprios limites, né? Limites esses individuais, limites que acabam motivando um indivíduo a posicionar-se, a vivenciar essas diferenças em sociedade. Então, perceba a importância dessa função social do esporte para a formação desses sujeitos, né? Formação, desenvolvimento e superação. Lembrando que essa questão da complexidade, né? Da complexidade nessas relações. Então, isso me chama a atenção no sentido de percebermos de forma complexa como essa questão do esporte acabou impactando e ainda impacta diferentes pessoas ali no seu cotidiano. Tá bom? Então, o Gaio, lá em 2006, ele nos diz o seguinte: Gaio observa que às vezes somos deficientes. Deficientes nós como um todo, a sociedade como um todo, independente dessas características individuais, né? Por quê? Somos deficientes na construção biológica, ok? Nessa construção da corporeidade também, sendo sujeitos conscientes da existência social e cultural do ser humano, eficientes em diversas tarefas para as quais a vida social organizada nos fornece espaço para participar, como o trabalho, como a escola, o lazer, entre outros. Então, se por um lado nós somos eficientes ao vivenciar nos diversos espaços, temos algumas deficiências no sentido de compreender como
esse contexto se consolida à luz desses sujeitos que possuem essas diferenças. O importante é que nós temos também um discurso muito interessante no contexto da educação física e da educação física adaptada para esse contexto da corporidade, né? Corporidade que cada um dos sujeitos possui. Corporidade, motricidade e movimento que poderá desenvolver, né, habilidades, características específicas, competências e vivências que farão parte ali do contexto daquele sujeito, nas suas diversas tarefas, ok? Do dia a dia, sejam elas de trabalho, de desafios do dia a dia, ou ainda para a sua vida social organizada. Então, é importante que a gente pense sobre isso, né? Formar esse indivíduo para vivenciar suas tarefas, para ter a qualidade de vida e posicionar-se enquanto indivíduo, né, social, em uma sociedade organizada com uma série de compromissos, direitos e deveres. E ainda, uma questão que é muito interessante, que eu gosto muito de comentar, inclusive eu já fui professor de lazer, discutindo sobre a importância desse tema para a nossa vida. Então, ao ponto que nós trabalhamos no dia a dia, buscamos as nossas conquistas, é necessário que nós tenhamos momentos de lazer para desenvolver, avançar no contexto da nossa saúde, da nossa qualidade de vida. E isso reflete também para esses indivíduos que possuem essas limitações, ok? Então, pense sobre essas questões, relembre esses fragmentos de textos apontados por Gaio, para que você amplie a sua visão acerca desse tema, certo? Então, olha só. A pessoa com deficiência, especialmente aquelas com distúrbios neurológicos e musculares, carecem de rotinas e programas mecanicistas, ou seja, elas não carecem desses programas. Elas carecem, em certa medida, para desenvolver alguma competência específica, uma certa rotina, um planejamento específico, algum direcionamento mecânico, mas esses contextos não podem ser o objeto essencial, né, das intervenções desses indivíduos, né? Sobretudo porque nós temos uma infinidade de possibilidades, de vivências e de movimentos que podem potencializar as rotinas desses indivíduos. E nós, enquanto professores de educação física, especialistas ali, né, você está se tornando um indivíduo formado na área da educação física adaptada, na educação física como um todo, terá um conjunto de conteúdos e de manifestações para trabalhar a saúde, a qualidade de vida, né, os movimentos desse indivíduo à luz desse dinamismo, que de certa forma acrescenta algum elemento mecanicista, mas não é só isso. A gente precisa ampliar essa visão para além do que coloca Gaio aqui. Não carecem de rotinas totalmente mecanicistas, tá bom? Então, fica aqui esse direcionamento para que você reflita sobre ele. Outra questão é que os professores aqui, ó, Porto e Moreira, eles acreditam que a corporeidade visualiza o respeito ao ser humano de um modo ampliado. Olha só, lembrando, olha que interessante, observando o indivíduo a partir da sua totalidade, enquanto um indivíduo único e coletivo, que é o que nós estamos batendo na tecla aqui, né? Formar um indivíduo como um todo. E com isso começam a aceitar com tranquilidade que a diversidade humana seja um marco dos valores a serem adotados em nossas ações e profissionais. Então, o que esses autores colocam aqui para nós? Essa questão do respeito, né? Respeito a essa diversidade, né? Esse coletivo, a essa individualidade, a essa diversidade humana, sobretudo para formarmos esses valores que deveriam, né, que devem ser adotados nas nossas ações. Aqui estamos falando enquanto professores de educação física, né? Mas isso se extrapola para o contexto da ação pessoal. Ok? É importante a gente lembrar disso e perceba que esses argumentos, esses discursos que transitam na questão da integralidade, do movimento, da diversidade, ele é defendido por vários autores, né? Então, nós estamos aqui nessa aula e já comentamos diferentes contextos muito parecidos com esse tipo de direcionamento apontado por outros autores. Então,
é algo que vale a pena nós sempre refletirmos. Então, aqui o Matos, lá em 2008, nos diz o seguinte, ó, ele descreve que é possível apontar subclassificações relacionadas à natureza do sistema afetado, sistema neurológico, motor desse indivíduo, né? Ou ainda quanto ao tempo de aquisição e também durante o período, a duração de acometimento dessa questão, dessa natureza da enfermidade ou da limitação apontada, né, descrita naquele sujeito. O que ele quer dizer aqui? Que é possível, do ponto de vista clínico, da área da medicina, e até do ponto de vista da educação física, nós tentarmos classificar e perceber, de fato, quais são essas naturezas, né, desses contextos que acabam comprometendo o indivíduo, essas enfermidades, essas dificuldades que fazem parte do seu cotidiano. E ele traz aqui, pelo menos, duas classificações, né? Então, no que diz respeito à natureza, podemos dividir essa deficiência em distúrbios ortopédicos, ok? Que refere-se a problemas originados nos ossos, nas articulações, nos músculos desse indivíduo. Então, situações ortopédicas que acabam gerando uma série de agravos. Outra questão também relacionada à natureza é o contexto relacionado aos distúrbios neurológicos, que tem relação com a deteriorização ou lesão do sistema nervoso do indivíduo. Então, aqui, distúrbios de ordem neurológica que acabam ali comprometendo seriamente a saúde desse sujeito. Então, temos aqui também relacionados à questão de quanto ao tempo ou a duração da lesão desse sujeito. Então, nós podemos destacar aqui pelo menos algumas delas. Então, a primeira aqui é a congênita, ou seja, o indivíduo já nasce com esse problema, com um problema que é apresentado ali na sua saúde, né? Então, já é presente ao nascimento, ou também é adquirida, instalada, né, logo após o seu nascimento. Então, pode ser caracterizada como congênita. Temos outro apontamento também aqui, que é a aguda, né? Tem relação com o tempo e duração da lesão. Então, trata-se de uma manifestação intensa ou ainda crônica, que refere-se a uma manifestação de longa duração, ok? Ou ainda sem um quadro intenso, que acaba caracterizando essa questão do tempo de duração da lesão relacionada a esse contexto agudo. Então, congênito, agudo, e temos aqui também o permanente, que os autores colocam para nós. Não vai mais desaparecer ou vai ter cura num primeiro momento, a não ser que a ciência evolua e descubra algum contexto que possa favorecer a cura do indivíduo, mas trata-se de ser algo permanente ou temporário, presente por certo período, depois do qual pode desaparecer ou ainda ser curado à luz dos tratamentos. Então, o cara teve distúrbios ortopédicos, distúrbios neurológicos, congênito, agudo, permanente, e, por fim, uma outra classificação que é progressiva. Tá certo? É um agravo de forma progressiva que vai evoluindo, ou não progressivo que não progride. Então, isso aqui são apenas alguns recortes para que você tome nota sobre esses acontecimentos e confira, possa aprofundar os seus estudos acerca aí dessas classificações, todas elas muito importantes para compreendermos ali como se consiste essa questão dos agravos, né, que acabam acometendo a saúde do indivíduo. Então, professor, professora, você que é estudante, procure, né, buscar compreender ali cada enfermidade, né, sobretudo com o apoio de outros especialistas ou equipe multiprofissional, multidisciplinar. Sabe-se que não é uma tarefa fácil, dependendo da circunstância, foge do nosso cotidiano, esse contexto, porém, se nós pudermos compreender, de fato, cada uma dessas enfermidades, dessas questões, que acabam agravando ali a saúde do indivíduo, nós podemos ter uma visão muito mais adequada, clara sobre esse contexto, tá bom? Então, temos aqui também, ó, perceba aqui a complexidade de definições acerca de tais lesões que podem acometer esse indivíduo, ok? Sendo que o Matos,
professor Matos, lá em 2008, ele descreve para nós algumas condições que levam ali à deficiência motora, a essa problemática, né, no aparelho locomotor do indivíduo. Então, nós temos aqui a paralisia cerebral, que é muito comum em diferentes indivíduos, o acidente vascular cerebral, né, ou ainda o AVE, acidente vascular encefálico, muito comum em indivíduos idosos acima de 60 anos, né, que têm o estilo de vida desenvolvido por fatores de riscos que possam levar ao AVE. Fumo, sedentarismo, alcoolismo, má alimentação, todos esses fatores de risco acabam ocasionando eventualmente um AVC. Ok? TCE, traumatismo crânioencefálico, pode comprometer, pode ocasionar uma deficiência motora no sujeito, distrofia muscular, miotrófica, esclerose múltipla também, epilepsia e uma série de outras condições previstas na literatura. Obviamente, se você se aprofundar em um desses temas, poderá compreender de forma muito mais profunda essa questão dessas lesões. Particularmente, eu estudo bastante o AVE, o acidente vascular encefálico, sobretudo por ser objeto do meu doutorado. Então, eu percebo a importância de darmos atenção ao conhecimento desse tipo de doença que pode acometer seriamente a saúde do indivíduo. Mas fica aqui algumas sugestões para que você entenda a gravidade dessas doenças e o que elas podem provocar no sentido de comprometimento do aparelho locomotor do sujeito. Então, o profissional de educação física poderá eleger e promover adaptações necessárias para melhor atendimento dos seus alunos, dos indivíduos que fazem parte da educação física adaptada. Então, como eleger procedimentos, métodos, técnicas, estratégias que de fato façam sentido para a vida desses indivíduos, tá bom? Então, pensando sempre na qualidade de vida, nos aspectos funcionais, no lazer, né? Enfim, num conjunto de possibilidades que podem trazer ali benefícios para a saúde do sujeito. Então, é recomendado que na avaliação da aptidão física e na elaboração de programas personalizados para esses indivíduos, você, professor, tome alguns cuidados, né, no que diz respeito a verificar a segurança e a adequação das atividades para melhor cumprimento, alcance dos objetivos, ok? Pois compreendendo-se as dificuldades e as alterações motoras do indivíduo, entendendo o que cada um delas pode gerar, o que cada uma dessas questões limita, ou ainda essa questão do cuidado no sentido fisiológico, metabólico também, percebendo de forma a compreender ali quais são as limitações daquele sujeito que irá praticar exercício físico ou ainda vivenciar as atividades previstas na educação física adaptada. Então, são cuidados que a gente deve ter no sentido de perceber esses procedimentos e se de fato eles potencializam a saúde, a qualidade de vida, a vivência ou podem comprometer a saúde do indivíduo. São riscos, né? Nós colocamos na balança esses riscos e equilibramos os riscos e os benefícios para melhor atendimento desses indivíduos. Então, aqui caminhando para a reta final da nossa aula, eu trago mais alguns apontamentos, né, descritos aqui na literatura. Vale relembrar que os problemas que ocorrem no cérebro ou no sistema locomotor levam ao mau funcionamento ou à paralisia dos membros, né? Membros esses, quais? Inferiores ou superiores, podendo interferir também no controle do tronco, né? Sendo que essas questões de etiologia, elas podem ter diferentes origens. Então, dependendo de como se desenvolve, se desencadeia os problemas que são acometidos ali pelo indivíduo, essas etiologias, essas origens podem ser as mais variadas possíveis. Mas nós utilizamos a educação física, as estratégias e os conteúdos enquanto uma possibilidade para desenvolver esse sujeito, melhorar a sua saúde, promover a sua qualidade de vida, porque é isso que nós esperamos, né?
a formação de um indivíduo ativo, crítico, né, autossuficiente, que possa viver em sociedade de forma independente, ok? Então, dentre as principais, pode-se destacar os fatores genéticos, os fatores virais, bacterianos, neonatais e ainda eventos traumáticos que podem ocasionar, desencadear essa série de problemas locomotores, neurológicos e assim sucessivamente. Certo? Então, esse diálogo foi muito mais para que nós pudemos fazer esse recorte, possamos compreender de forma abrangente os diversos aspectos, e eu peço a você que aprofunde-se nas leituras, não só nos nossos materiais, mas pesquise outros conteúdos que tenha relação com esses agravos, possam comprometer ali a saúde, né? Que possam gerar distúrbios locomotores, de paralisia, enfim, de comprometimento dos movimentos do indivíduo. Fazendo isso, provavelmente você será um profissional muito mais competente no sentido de formação, capacitado, tendo uma visão ampla desse fenômeno, tá certo? Espero que você tenha se apropriado, né? Espero que você avance nos conteúdos dessa área e eu te aguardo aqui na próxima aula. Até logo e até já.